não mesmo. Ali ele está comprando um serviço customizado, digamos assim. Ele está comprando ali uma parceria com uma empresa séria. Eu acho que é isso. Não é aí que eu entendi lá atrás. Não é produto de prateleira. Não é um produto que você pega ali, você pega um thinner. A gente tem o nosso thinner ecológico, digamos assim, mas sem metais pesados. Não agride ao meio ambiente. E a gente está o tempo todo melhorando. Então ele não comprou um produto, ele comprou uma fórmula que atende às necessidades e que pode ser melhorada a cada momento que ele precise e assim sucessivamente. Aí entra logística, produção, acompanhamento, pós-venda, qualidade. Então a ICQL é realmente diferenciado. Hoje estamos com o Alessandro, nosso representante do Rio de Janeiro, né? Está aí completando 15 anos de parceria junto à ICQL. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Alessandro. Obrigado, Max. Em primeiro lugar, uma honra estar aqui hoje, né, principalmente nesse momento de aniversário da empresa, né? Então é uma honra estar aqui com essa história. Legal, legal. Obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. E como é que hoje a ICQL contribui, de alguma forma, na performance nos nossos clientes? Hoje a gente tem aí uma gama enorme de clientes, de vários tipos de segmentações, vários tipos de empresa. Sim. Então, e a gente entende que um exemplo mesmo, que é a parte de lubrificantes, que usa muito material pesado, como você consegue trabalhar colocando material ecológico, um produto ecológico, sem que a pessoa perca ali a performance do trabalho dela? Isso é super interessante. Graças à nossa estrutura, laboratório, etc., equipe, hoje no mercado de lubrificantes, né, foi um mercado que eu também descobri, né, e fui conhecendo e percebendo que eles usam materiais cancerígenos, metais pesados, xileno, tolueno, acetona, alguns deles usam ácido clorídrico, isso em ambiente confinado, normalmente numa sala pequena. Por mais que possa ter uma exaustão, você está com produtos nocivos à saúde. Então eu consegui, levando isso para o nosso laboratório, para a nossa equipe, a necessidade de melhoria, porque eu sabia que a gente tinha solventes nobres, e aí eu fui descobrindo que a gente tem o substituto do xileno, do tolueno, dos mais complicados ali, que são para limpeza de vidrarias, limpeza de petróleo, né, que são incrustados ali, a dificuldade enorme de limpeza ali, que precisa ser eficiente, sem agredir, e fora a questão, né, de odores. Os nossos produtos são bem livres de odores aí com relação a isso. Então, sem produtos não cancerígenos, biodegradáveis, até de NR15 e NR20, não inflamáveis, isso foi cada vez mais trabalhando a necessidade e desenvolvendo soluções. Hoje a gente atende na questão de melhoria para limpeza de viscosímetro digital, viscosímetro analógico, de vidrarias, num ambiente extremamente confinado. Né? Então, Legal. Foi mesmo conhecendo, identificando e fazendo essa identificação e conhecendo também aonde a gente podia avançar. E aí a gente conseguiu realmente melhorar a qualidade de vida dos usuários ali. Bacana. Então isso acaba tendo uma visão, passar essa visão para o comprador, que ele não está ali comprando um produto, né? Não mesmo. Ali ele está comprando um serviço customizado, digamos assim. Ele está comprando ali uma parceria com uma empresa séria. Eu acho que é isso. Não é aí que eu entendi lá atrás. Não é produto de prateleira. Não é um produto que você pega ali, você pega um thinner. A gente tem o nosso thinner ecológico, digamos assim, mas sem metais pesados, que não agride ao meio ambiente. E a gente está o tempo todo melhorando. Então ele não comprou um produto, ele comprou uma fórmula que atende às necessidades e que pode ser melhorada a cada momento que ele precise e assim sucessivamente. Perfeito. Aí entra logística, produção, acompanhamento, pós-venda, qualidade. Ô, Alessandro, a ICQL tem os seus valores já embutidos na filosofia de trabalho dela. E quando você vai até um cliente e você está ali no processo de negociação, quais são ali os valores que você costuma referenciar
os valores que a ICQL tem para usar até mesmo de argumentação para o seu cliente. Quando você vai ali apresentar a ICQL, apresentar os produtos em um teste prático. Primeiro ponto, legalidade. É o que eu aprendi quando eu entrei aqui. Perfeito. Primeiro ponto, a gente está ali no lugar certo, com uma empresa certa, com um produto certo, com foco em melhorias reais, né? Isso é o que me deixa tranquilo para começar a trabalhar e abordar o cliente. E eu acho que o vendedor de hoje, eu não posso dizer que eu sou um vendedor de alto nível, mas eu penso em ser sempre de alto nível, né? Você está ali como um médico, né? Eu preciso ouvir a necessidade do cliente e nós, graças ao trabalho da ICQL, laboratório, diretoria, a gente tem uma bagagem diversificada no mercado que vai atender sempre alguma empresa que fabrica hoje no âmbito nacional. Então, eu sei que eu tenho algo a melhorar em algum setor, em alguma necessidade. Então, o melhor caminho é ouvir o cliente e prestar a solução. Aí você pega, saber, escutando o cliente, você identifica realmente a necessidade e indicar ali o melhor produto, né? Isso aí a gente precisa estudar muito, né? Porque é o time, né? Aquele time que você tem ali, você precisa entender o que ele precisa e receitar, literalmente, a solução que ele busca. Como foi o seu primeiro contato com a ICQL Química? O que te chamou a atenção da empresa a iniciar essa parceria lá há 15 anos atrás? Uau, 15 anos. Por aí. 14 anos de empresa, eu conheço a ICQL mais ou menos há 15 anos. Primeiro, né, só para poder enfatizar, eu sempre trabalhei na área de vendas, né? Então, eu posso dizer que desde criança eu trabalho, né, acompanhando as vendas, né, da minha família, né, e eu nasci com isso realmente no sangue. Então, toda a área que eu trabalhei, eu fui voltado para vendas, né? A minha formação é tecnologia, né, nível superior, e trabalhei com vendas. Então, enquanto muitas pessoas falavam, eu vou programar, eu tinha arrepio disso, eu queria vender, eu queria produzir vendas, produzir planejamento de vendas, né? Então, é uma coisa que eu falei assim, aqui dá para eu vender? Então, eu falei, vou conhecer para vender. E aí eu conheci isso aqui, meu primeiro ponto de partida, resgatando aqui, foi eu fornecendo produtos para a ICQL de informática. Legal. Então, se você tem 15 anos que você trabalha como representante da ICQL, porém, você já conhece ela há mais tempo, porque a ICQL esse ano completa 27 anos. Exatamente. Na realidade, ela fez parte da minha prospecção de vendas. Ah, legal. Entendeu? Então, eu lembro que eu fiz o trabalho, me apresentei, me lembro, e enfatizo aqui uma lembrança muito boa, que eu fiz essa venda para a Solange, que depois eu vim a ser representante e aprendi muito com ela também, né? Eu digo que a gente aqui tem alguns professores, e ela fica até uma homenagem minha para ela, né? E ela e o Fernando. Então, assim, eu conheci a ICQL oferecendo, e ela era da parte de compras, e aí eu conheci isso, foi em Ramos, ainda no início de todo o projeto, e aí eu achei super interessante a pegada de vendas, produto, soluções, e aí passaram-se alguns anos, né, e aí, claro, né, foram outras coisas acontecendo, mas sempre eu comecei ali a acompanhar a história da empresa, eu visitava site, enfim, reportagens, eu sempre fiquei ligado a isso. Então, aí você usou aí, lá atrás, antes de ser representante, a ICQL foi um cliente seu, né? Então, você conheceu várias outras empresas trabalhando, prospectando, fazendo o seu trabalho de tecnologia no passado. E aí, o que você vê ali de diferença na cultura ICQL em relação até às outras empresas, em comparação ao mercado, as outras empresas que você chegou inicialmente fazendo esse trabalho de vendas e agora como representante? Primeiro ponto, vale ressaltar que passaram alguns anos, por eu gostar da ideia da empresa, eu estudava um pouco como ela trabalhava, essa questão do meio ambiente, né, uma empresa voltada para soluções, isso me atraiu muito, porque vendas você precisa vender algo interessante, né? Sim. Eu parto do princípio que nunca venda aquilo que você não compra. Perfeito. Isso é o meu lema.
né? E eu não vejo nada que a ICQL produza que eu não possa comprar. Legal. Né? Se eu fosse um cliente, né? E aí, o que eu fiz, né? Em algum dos momentos na minha trajetória de vendas, eu estava criando um projeto de vendas online, por ser tecnologia, era um site de vendas, super interessante, que na realidade não foi para frente, era uma ideia. E nessa ideia eu tentei entender o que eu poderia colocar nesse site. E aí ICQL, porque eu gostava já da ICQL, né, os produtos. Aí eu fiz o contato com a empresa, falei com a diretoria, e foi o ponto inicial de falar assim, mas nós não trabalhamos com produtos de prateleira, é um pouco diferente. Faz o seguinte, vem conhecer a empresa, vem almoçar com a gente. E aí foi meu ponto de partida. Aí eu conheci o que é a ICQL, o que ela representa, o que é um representante ICQL. Então eu vi que para eu estar aqui, eu teria que sair de parceria e me integrar como representante comercial. E aí foi um convite, né, super interessante. Sou grato por isso. Legal. E foram 3 meses de treinamento, né? Eu fiquei em imersão aqui dentro. E cada vez mais eu vi que aqui era o meu lugar. Digamos assim, eu me senti à vontade, com vontade de crescer. E te digo mais, eu sinto isso até hoje. Legal. Eu acordo com vontade de fazer, de se envolver. E aí entra aquele, né, que a gente estuda muito. Eu estudo muito, não tem jeito, é muitos livros, né? E aí eu tenho aquela citação: faça aquilo que você gosta para você não precisar trabalhar nem um dia. Perfeito. E eu me sinto muito à vontade, muito afim. O Max me conhece aqui, ele me ajuda no apoio técnico, né? Eu acho que ele tem um pouquinho de... Às vezes eu sou até um pouco a mais, né? Ele, calma, cara, segura um pouquinho do entusiasmo, mas é porque eu acho que é isso aí, eu vivo isso com muita intensidade, entendeu? E a venda é entusiasmo, né? Não tem como. É motivacional. É motivacional, é uma automotivação que o vendedor precisa ter diariamente. A gente fala, é um leão. Concordo com você. Cada dia é um leão. Mas tem que gostar. Mas tem que gostar. E tem que ter uma empresa séria. A situação de fazer o que gosta para não precisar trabalhar todo dia é fantástico. É fantástico. Eu sei que você também pensa assim, né? Sim. Então a gente tem até uma sincronia de trabalho muito interessante. Perfeito. Aprendi muito, tá? Mais um professor aqui. Então, encerramos aqui esse bloco. Tá? Foi um papo muito, muito legal, muito interessante. Alessandro, obrigado. Gostei muito. E voltamos daqui a pouco. Tchau, tchau. Alessandro, depois de tantos anos trabalhando com química, com a ICQL Química, a gente sabe que a química ela vai muito além. É um mundo de transformações, é um mundo de desafio. E eu te pergunto, o que você diria para as empresas que ainda não aderiram a produtos ecológicos? Bom, as empresas que ainda não se adaptaram à melhoria de produtos ecológicos, eu não vejo mais muitos anos como eles previam anteriormente. A gente tem aí exemplos de empresas que não se adaptaram porque tinham uma janela, talvez até de gestão, né, ou até de normas passadas, que hoje elas estão correndo para mudar essa história, porque tem as normas hoje atuantes aí do meio ambiente, a questão da segurança do trabalho está cada vez mais, digamos assim, presente, né, com os engenheiros de segurança. Então eles precisam o mais rápido possível mudar essa história. E a ICQL hoje tem produtos que fazem essa modificação, muitas das vezes até com melhorias não só de produtos, de qualidade de vida, mas até de redução de custo. Porque às vezes tem procedimentos numa empresa que usam 2, 3 produtos. E aí a gente tem produtos hoje que ele atua como único. Então ele tem uma diferença de melhoria super vantajosa, né? Porque você elimina ali naquele ambiente uma necessidade até de tempo e você consegue otimizar com o nosso produto. Então as empresas precisam fazer com que abrem as portas para a gente, porque a gente tem como melhorar, a gente tem como estar dando suporte e ainda assim otimizar o processo industrial. Então é um paradigma que já ficou para trás. A gente tem hoje um produto muito interessante que é necessário para o planeta, para os usuários que ali utilizam,
e com condições de melhoria, né? Isso é fato. Então, eu acredito muito nessa história. Daqui para frente vai estar cada vez mais presente. Você teria alguma mensagem, uma reflexão para estar passando pro pessoal que está assistindo a gente? Minha? Vamos lá. Eu acho que assim, aí da minha trajetória, primeiro gratidão, minha palavra sempre para a empresa, mas eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que focar, a gente tem que desenvolver, a gente tem que estudar, a gente tem que primeiro se sentir no lugar certo, né? Então, profissionalmente falando, eu acho que eu trabalhei em muitas empresas, não tanto quanto muitas pessoas, mas para mim foi uma trajetória que mostrou o quanto é importante estar aqui, o quanto é interessante estar numa empresa que foca não só no seu desenvolvimento, mas do funcionário, dos representantes e do usuário que compra o nosso produto. Então, eu acho que é um completo desenvolvimento real, verdadeiro. A gente vende realmente aquilo que a empresa trabalha com eficiência, né? Então, a minha mensagem é: faça com vontade, com determinação, que você chega lá. Terminando mais um episódio. Alessandro, muito obrigada pela Eu que agradeço. participação. Agradeço. Nossas redes sociais vão estar passando aí na tela. Não deixe de seguir a gente, de acompanhar. É isso. Até o próximo episódio. Um abraço.